Pode se sentar, ficar à vontade, em nome de Jesus. Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estou com um pouco de borboleta na barriga, porque desde a sala de oração, o ambiente está tão aberto, há uma atmosfera tão gostosa da parte do Senhor, que eu tenho certeza que a gente sai daqui hoje com algo liberado da parte do Senhor na nossa vida, algo inédito. Pai, nós queremos, Senhor, te bendizer. Você pode fechar os teus olhos onde você está? Eu quero te convidar a orar. Senhor, nós queremos te bendizer, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade, Pai, que nós temos, ó Deus, ó Pai, de ter acesso, Senhor, à tua presença. Senhor, nós não sabemos viver sem ela. A tua presença, Deus, é tudo que nós temos, ó Pai. Oriande canta la balaxere, malasturiande canta la balaxere. Senhor, nós queremos declarar como igreja a nossa paixão, o nosso amor, ó Deus, por Ti, a nossa paixão, ó Deus, por estar, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor, ó Deus, do que estar diante do Senhor. Nós queremos te dizer que Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Não existe, Deus, outro lugar. Não existe, Deus, outro lugar, ó Deus, onde nós, meu Deus, ó Pai Santo, nos alegramos, ó Deus, do que a Tua presença. Seja aqui, seja em casa, seja no nosso trabalho, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua presença em nós, ó Pai. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas a presença do Senhor, ela é tão real aqui neste lugar, que eu sinto meu coração queimar, eu sinto minhas pernas tremerem, pela presença do Senhor que já é manifesta aqui nesta manhã, aqui em casa. Eu tenho certeza que pessoas que estão agora assistindo, estão sendo também tomadas por essa presença, porque a presença do Senhor, ela não se limita a um lugar. Ela não se prende, ela vai além. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele não vai começar a se mover. Ele já está se movendo aqui nesta manhã. Ah, Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã. Queremos te adorar, Pai. O Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga quem já pisou. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga isso a Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele está aqui, igreja. Quem Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória. Diga isso a Ele, igreja. distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
Diga isso, igreja, diga isso ao Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Obrigado a Deus. Essa é a nossa declaração ao Senhor nesta manhã, Pai. Somos carentes de Ti. Temos sede e fome, Pai, da Tua presença todos os dias, Senhor. Incansavelmente, ó Deus. Nós temos sede e fome de Ti, Pai. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Eu vou usar uma frase que a Eliana usa, que ela fala assim de vez em quando: tô facinho para Deus hoje. Pode vir, pode mover, pode fazer. A gente está disponível em nome do Senhor Jesus. Mas é uma honra, é um prazer nós estarmos aqui nesta manhã para nós compartilharmos aquilo que o Senhor Ele tem derramado, né, na nossa vida. Às vezes a gente fica receoso, né, preocupado, porque a gente não sobe para falar da gente, a gente sobe para falar daquele que pode mudar a nossa vida, que é o Senhor Jesus, através da palavra dEle. E esse ano nós somos tão ministrados, igreja, nas primeiras semanas, né, do ano, na semana profética. Que semana, né? Nossa, Deus aumentou o nível, mas Ele não tem medida, né? Ele não vai devagarzinho. Ele aumenta assim de uma forma que você fala: meu Deus, fomos tão ministrados, tão regados, eu não sei qual palavra, né, falou tão forte ao seu coração, quem foi o pastor, o profeta, que Deus usou para ministrar no seu íntimo, que Deus usou para falar com você. Mas a certeza que eu tenho é que Deus falou com a igreja, e que Deus tem falado com a igreja nesse lugar. E uma das palavras que veio ao meu coração essa semana, relembrando, né, trazendo à memória a semana profética, foi a palavra que o pastor Raí Carmelo, né, junto com a nossa pastora, Dobradinho, que tem dado certo, bênção demais, que ele falou a respeito e nos provou biblicamente que antes mesmo de Davi nascer, Deus já havia provido um rei, Deus já havia preparado tudo. Deus não ia preparar. Quando Deus chega para o profeta, Ele nos disse que Deus já havia preparado um rei para substituir Saul. E esse é o nosso Deus, igreja. A gente, às vezes, como igreja, às vezes nós vamos pensando e vamos caminhando que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus completamente limitado. Mas o Deus que nós servimos, Ele é desde a eternidade. Aí eu quero que você abra comigo Salmos, capítulo 90, versículo 2. Eu quero ler esse texto para que você comece a entender, se é que você ainda não entende, né? Mas que você possa trazer na sua memória e entender quem é o seu Deus. Os Salmos de capítulo 90, no versículo 2, vai nos dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade. O que está escrito? Tu és Deus, igreja. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus, querido, que muito antes da gente nascer, Ele já havia feito uma escolha ao meu respeito. Ele já havia feito uma escolha ao seu respeito. Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele não
paraquedas numa situação. Ninguém pega Deus desprevenido. Ninguém pega Deus dizendo não. Tudo foi feito por Ele e através dEle. Ele te criou, Ele te formou. Antes de você sonhar, antes de você planejar, tenha uma certeza no teu coração. O Deus que você serve, Ele já preparou tudo. Aleluia! Abra comigo Isaías capítulo 43, versículo 13. Eu preciso que você entenda isso. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vai dizer assim: este é o Deus que nós servimos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá, igreja? Quando há uma ação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja, não há quem possa impedir, não há quem possa parar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Eu quero nesta manhã, neste dia, trazer ao teu coração, você foi regado de tanta palavra foi liberada aqui deste altar, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família, e eu creio, eu recebo, eu tomo posse de cada palavra que sai deste altar, mas para eu e você vivemos, nós precisamos ter uma postura, sabe do quê? De quem crê, de quem confia, de quem não anda por vista, mas de quem anda por fé. Este é o segredo para você viver o melhor ano da tua vida. É você se posicionar de uma forma, querido, como a rainha Esther se posicionou. Não foi o que nós somos ministrados aqui nesta manhã? Ela era rainha, mas ela ainda não havia se posicionado. E Deus está nos chamando exatamente para esta postura. Deus me falava ontem, enquanto eu me preparava esta palavra. Deus me falava que este é o ano, igreja, onde Ele vai esticar a fé de algumas pessoas. Entenda, não é todos. Algumas pessoas vão ter a sua fé esticada. O que você está querendo dizer, Esther? É que você vai viver coisas que você não imaginou viver. Você vai olhar e vai falar, mas é Deus esticando a tua fé, dizendo para você que Ele pode tudo. Ele vai esticar a fé de algumas pessoas. E quando isso acontecer, não retroceda, não tenha medo, não olhe para trás, mas continue, sabe o quê? Confiando no autor e consumador da sua fé, não se abale. O Salmo 125 vai nos dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. 2024, o ano de confiança, o ano onde você vai ser desafiado a crer ainda mais. Aí eu quero ter como base um texto, queria que você abrisse comigo, Marcos capítulo 2. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Oh, aleluia. Eu quero ler algumas coisas com você da palavra, para que a gente venha aprender com os apontamentos que Deus ministrou no meu coração. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer assim. O tópico na minha Bíblia vai dizer o paralítico de Cafarnaum. E o versículo 1 do capítulo 2 vai nos dizer assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: ai, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus. Nunca vimos tal coisa. Você pode glorificar o Senhor pela palavra dele? Algumas coisas nós aprendemos com esse texto. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele sai de Nazaré, ele começa a ter habitação, né? Ele tem uma casa em Cafarnaum. Então, Cafarnaum, ele ia e vinha. Por isso que a Bíblia vai dizer que alguns dias depois, porque de tempos em tempos, Jesus ia para Cafarnaum. E nessa ocasião, ele está em Cafarnaum e está em casa. Ele está na sua casa. Só que, por conta da fama de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, a fama corria. Então, quando a população, ela sabe que Jesus está em casa, automaticamente uma multidão vai até onde Jesus está e enche esta casa. E o texto vai nos dizer que as pessoas eram tantas pessoas dentro da casa que não havia espaço. Mas que a notícia de Jesus chega até esses homens. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas falando, né, que eles eram amigos do paralítico, mas a Bíblia não nos fala isso. Mas independente disso, eles se tornam agentes que vão ser bênção na vida desse paralítico. A Bíblia não cita o nome deles, mas a Bíblia vai dizer que eles têm uma atitude do quê? De levar esse homem até onde Jesus estava. O que eu aprendo e eu quero ministrar no seu coração nesta manhã, neste dia? Uma das características que eu e você precisamos ter para viver no 2024, abençoado pelo Senhor, é ter convicção no nosso coração. Deus está levantando neste dia pessoas convictas, pessoas determinadas, pessoas que sabem aonde quer chegar. Esses homens, a Bíblia vai dizer que eles tomam uma decisão. Qual decisão? De levar o paralítico. Mas quando eles se deparam com o lugar onde Jesus estava, com esta casa, eles se deparam primeiro com um grande obstáculo. Qual era o obstáculo? A casa estava cheia. Eu imagino que tinha gente na janela, eu imagino que tinha gente no corredor, eu imagino que tinha gente no quarto, eu imagino que tinha gente sentado no chão, que tinha gente em cima do sofá. Eu não sei, mas eu imagino uma casa cheia. Mas quando eles chegam, eles poderiam simplesmente olhar e falar: não, vamos voltar. Jesus ora, vem, ora, né? De tempos em tempos ele vem aqui, ele mora aqui, ele está sempre em Cafarnaum. Não, mas a Bíblia vai dizer que eles não param por causa de encontrar o obstáculo. Eu quero te dizer nesta manhã que em nome de Jesus, os obstáculos vão vir, as dificuldades vão aparecer, os desafios vão vir para mim e para você, meu irmão. Mas eu e você não fomos chamados para parar. Obstáculo não para a igreja do Senhor. Tem a canção, né? O Coliseu não parou a igreja, querido. Oh, a perseguição não parou a igreja. Nada vai parar a igreja do Senhor na terra. Nada vai te parar. Pessoas decididas mudam um destino. Esses homens são usados para mudar, sabe o quê? O destino do paralítico. Você será usado para mudar destino de pessoas. Outra coisa que eu aprendo: pessoas que são movidas por fé. Esses homens não param diante do obstáculo da casa cheia. Você pensa, igreja, que tinha alguém generoso que nem a ICM? Não, irmão, pode entrar. Tinha não. Vem, eu te cedo o lugar. Não tinha. Sabe por quê? Todo mundo queria estar perto de Jesus. Eu penso, e dou asa à minha imaginação, que ele não era o único doente ali. Que ele não era o único que tinha uma debilidade. Então, aqueles homens olham e falam:
Eu não vou parar por causa dos obstáculos. E eu vejo que pessoas que são movidas por fé não são pessoas normais. Não são. Sabe por quê? Porque a mulher recebe o diagnóstico, Paulinho, de esterilidade. Sabe o que ela faz? A pessoa movida por fé vai na loja fazer enxoval. Porque ela não é movida por aquilo que ela está sentindo, ela não é movida por aquilo que ela está vendo, mas ela é movida única e exclusivamente por fé. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: você precisa ser alguém movido por fé. Chegou esse tempo para nós, igreja. Sabe gente que é meio doido? Sabe gente que é meio maluco? Sabe gente que você olha e você fala assim: mas como? Sabe gente que nem a nossa pastora? Sabe? Sabe gente que nem o pastor Rogério? Que faz brincadeira com aquilo que Deus permitiu acontecer? É gente meio doida. É gente que você fala e fala assim: meu Deus, mas é o mesmo Deus que eu sirvo? É o mesmo Deus, igreja. O que muda é o que move. O que muda é a atitude que você tem. Esses homens poderiam ter parado, poderiam ter voltado, poderiam ter programado: outro dia eu volto. Mas não, eles são movidos por fé. O que eu aprendo? Quando queremos resultados que ninguém alcançou, precisamos ter atitudes que ninguém nunca teve. O nosso problema é que a gente quer resultado com as mesmas atitudes. Eu te disse que naquela casa, dando asa à minha imaginação e pelo histórico de Jesus, que outras pessoas também estavam ali em busca da cura. Mas a Bíblia vai me dizer que nesta ocasião Jesus cura quantos? Quantos, igreja? Um. Sabe por quê? Esses homens foram os únicos que tiveram uma atitude diferente, que fizeram algo que ninguém fez. E sabe o que aconteceu? Eles receberam um milagre que ninguém naquela casa recebeu. Deus está nos chamando, sabe para quê? Para ter atitudes que ninguém teve. Para de viver na medida. Para de achar que Deus está num recipiente preso. O Deus que você serve, o Deus desta igreja, o Deus das nossas vidas, Ele é um Deus ilimitado. Ele pode fazer muito além do que nós planejamos, muito além do que nós pedimos. Ele pode fazer. Mas eu e você precisamos ser movidos por fé. A casa está cheia. Eles resolvem ter uma atitude. Não foi fácil, igreja. Eles precisaram se esforçar. 4 homens. Deduzo eu que não é que nem as camas box de hoje, né? É. Mas cada um tinha que segurar numa ponta. Primeiro, eles tinham que subir. Depois, eles tinham que abrir um buraco. E depois, eles tinham que descer este homem. O que eu aprendo, o que eu entendo? Que nós precisamos fazer a nossa parte, que nós precisamos nos esforçar. Foi o que o Senhor falou para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Só que o esforço era parte de quem? De Josué. O esforço era parte de quem? Dos homens. Eu não sei, igreja, porque crente é um ser esquisito. Ele não faz, mas quando vê outro fazendo, às vezes ele critica. Só comigo. Mas às vezes a gente se pega com umas situações, né? Fala: meu Deus, não faz e ainda critica quem faz. Então você imagina na casa, todo mundo querendo. Ninguém tem atitude. Eles sobem no telhado. Eles abrem um buraco. Começam a descer o paralítico. Você acha que ninguém criticou? Você acha que ninguém falou? Você acha que alguém não tentou parar eles? No meio da jornada vai ter alguém para tentar te parar, meu irmão. No meio da jornada vai vir palavra que vai falar assim: não, para quê? Para que aumentar o palco? Para que colocar, quantas meninas, Tati? 100? Para que colocar, toma posse? Para que colocar 100 meninas? Vai ter alguém que vai falar. Mas nós não somos movidos por vozes alheias. Nós somos movidos por fé. O seu ouvido, o seu coração precisa estar alinhado com o que Deus fala ao teu respeito.
Tem de bom ânimo. Esforça-te. Eu não sei como você chegou aqui neste dia. Eu não sei como você está aí na sua casa. Mas Deus está nos levando nesta manhã a renovar as nossas forças. A semana profética, meu irmão, já foi. As palavras, glória a Deus, estão gravadas. Eu louvo ao Senhor pela tecnologia. Porque o ser humano, ele tem uma tendência muito fácil, sabe do quê? De esquecer. De deixar as coisas para lá. Então, quando você esquecer, fica a dica, vai lá. Põe no YouTube, fala, Deus falou comigo. Põe na geladeira. Deus falou comigo, vai acontecer. Casa que Jesus está, igreja, não é normal. Casa que Jesus se faz presente, o natural tem que se render ao sobrenatural. A casa era comum, a multidão vinha, mas o natural se rende ao sobrenatural. O que é o sobrenatural? É a presença do Senhor. Mas nós ouvimos nesta manhã que Ele não habita mais em templos feitos por homens. A casa do Senhor não é mais uma casa feita por homens. A casa do Senhor, o templo, a morada, a habitação, somos nós, igreja. Você é casa e em você habita o Espírito Santo de Deus. Você carrega a presença do Senhor dentro de você. E não é normal. Não pode ser normal nós carregarmos a presença do Senhor e temos atitudes que não condizem com quem carrega a presença. Não é normal, igreja. A Bíblia vai dizer que os discípulos no caminho de Emaús não reconhecem Jesus e começam a conversar como se ele fosse um homem qualquer. Começam a conversar sobre os últimos acontecimentos. Jesus tinha sido morto. E quando eles percebem que é Jesus, eles dizem um para o outro, mas não é que o nosso coração queimava? Não é que algo diferente se movia dentro de mim? Sabe por quê, igreja? Porque casa que Jesus está não tem como ser normal. Algo dentro de você precisa se mover. Algo dentro de você precisa queimar. Algo dentro de você precisa se motivar a ir e a não parar. Se você vem a um ambiente como esse, eu falei para Deus de manhã, Senhor, não deixa eu fazer vexame, Pai. Mas não adianta. Mas o Carlos eu não pedi, então. Não é normal, igreja. Eu cheguei, eu fui orar e eu falei, Senhor, nós queremos preparar a atmosfera. Nós queremos preparar, Senhor, este lugar. Então não tem como você vir, não tem como você estar onde Jesus está e as coisas serem normais. Algo dentro de você precisa se mover. Algo dentro de você precisa fazer diferença. Eu não sei o que, meu irmão. Em cada um Deus se manifesta de um jeito, se manifesta de uma maneira, mas Ele se manifesta. Feche os teus olhos onde você está. Agora vem, Carlos. Não pode ser normal. Não pode ser normal, igreja. Se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que ainda não sentiu mover, que ainda não sentiu a Tua presença, que ainda não foi tocar, Deus, a minha oração é, Deus, toca. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, ó Deus. Que flua, Deus, aqui nesta manhã, Senhor, que flua, Deus, aqui nesta manhã, Senhor. Você é casa, você é templo, e o natural se rende ao sobrenatural. Nós
não precisamos de nada, só da presença dEle. Nós não precisamos de nada, igreja. Só da presença dEle em nós. Só da presença dEle. Nós não precisamos de um intermediário. Eu e você temos livre acesso a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. A graça dEle já foi derramada sobre as nossas vidas. O que eu vejo nesse texto, igreja? Que supostamente Ele é um dos últimos a chegar. Por que Ele é um dos últimos? Porque quando Ele chega, a casa já está cheia. Então Ele não foi um dos primeiros. Mas o que eu vejo é que a graça do Senhor não respeita a fila. Não importa se você chegou primeiro. Não importa se você chegou por último. A graça do Senhor se manifesta, sabe para quem? Para quem chega. Se você chega hoje diante do Senhor, a graça dEle, ela se manifesta. Não importa se você chegou primeiro ou por último, se você está sentado ou se você está numa plataforma, não importa. A graça do Senhor, ela se manifestou na vida do paralítico e se manifesta hoje, igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não merecemos, igreja. Eu e você somos pessoas que nós não merecemos, mas a graça dEle tem sido manifesta por nós dia após dia. Um favor imerecido tem sido manifesto sobre nós. Quantas coisas nós recebemos que nós olhamos e falamos: Deus, mas não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a graça dEle. Ele decidiu, querido, Ele decidiu naquela cruz morrer por mim, morrer por você, morrer por uma humanidade. Ele decidiu. Nós precisamos ser. O que nós aprendemos ainda dentro desse texto? Eu começo a caminhar para o final. Precisamos a ter um olhar de fé. O que é um olhar de fé, Esther? Josué e Caleb recebem uma promessa que eles iriam possuir uma terra que era maravilhosa. Mas quando eles vão olhar a terra, alguns do que estavam com ele tem o coração tomado pelo medo. Sabe por quê? Porque a terra estava cheia de gigantes. Mas Josué e Caleb tinham um olhar de fé. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu tenho, não importa as minhas condições, se Deus falou, vai acontecer. Sobe aqui, Mi. Se Deus falou, vai acontecer. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: olhar de fé, irmão. Fala: você precisa ter um olhar de fé. Se Deus falou, irá cumprir. Josué estava com uma palavra, Caleb estava com uma palavra. Qual palavra? A palavra que Deus tinha falado. Para de acreditar no que falam, começa a acreditar no que Deus fala com você. Ele está falando: ó, ouve. Se Deus não importa o que, irá cumprir. Se Deus falou, irá. Deus está falando com algumas pessoas aqui que tinham até desistido de sonhar, que tinham parado de orar. Eles inflamam toda uma nação, mas dois se levantam para dizer:
Se Deus falou, vai acontecer. Não estou nem aí se tem gigante, não estou nem aí se eu vou ter que batalhar. Se Deus falou, a terra é minha. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: a terra é tua, meu irmão. A terra é tua, a terra é tua. Me ajuda a pregar. Fala para o irmão que está do teu lado: a terra é tua. E eu termino com você no último tópico. Esses homens não desistiram. A dificuldade estava ali, Bruno. Descobrir o teto, descer os ombros, tinha que ser forte, assim que nem você. A descer. Porque eles teriam que ter um sincronismo. Não podia um mais rápido, não podia. A dificuldade estava ali. Eles já haviam decidido, eles já tinham entrado num acordo. Não dá para entrar pelos meios normais, a gente cria um acesso. Não dá para entrar pela porta, a gente entra por cima. Não dá para entrar por baixo, a gente entra por cima. Mas a gente entra. Eles já haviam concordado. Mas quando eles estão ali na decisão que eles haviam tomado, eles podiam ter desistido, não podia, Cal? Eles podiam, porque eles estavam agora de frente com a dificuldade. Mas eles não desistem. Que você seja alguém indesistível. Que nada te pare, meu irmão. Que nada te pare. Isaac vai para uma terra onde ele precisa instruir os seus servos, os seus pastores a cavar. Eles tomam uma decisão: eu vou cavar. E é tão legal que eles cavam e sai água. Já imaginou, gente, o esforço que é para cavar? Eu nunca cavei nada. Mas lá no meu serviço tem uma moça que ela mora no Parque São Martim. Lá na casa dela, ela precisou colocar um poço. Então, lá na casa dela tem poço. Só que você já viu o poço em lugar alto? Não, o poço é fundo. Ela pagou não sei quanto para colocar. Colocou, tem que cavar. E o legal é que os pastores de Isaac, eles cavam e sai água. Mas a história vai dizer que os inimigos vinham e entulhavam. No primeiro, ele já podia ter desistido. Mas sabe o que Isaac faz? Cava outro. Você não vê Isaac resmungando. Você não vê Isaac reclamando. Você não vê Isaac chorando para Deus. Deus, mas eu cavei, saiu água. Não, sabe o que ele faz? Cava o outro. Gente que não desiste assim, igreja. Não para na primeira dificuldade. Não para porque o inimigo se levanta. Não para porque o inimigo afronta. Sabe o que ele faz? Continua cavando. Continua cavando. Continua cavando. E sabe o que acontece? Vai saindo água. Vai saindo água. Eu não sei o que você precisa neste dia cavar. Eu não sei se você precisa resgatar uma vida de intimidade com o Senhor. Eu não sei se você precisa de um avivamento do teu coração. Mas creia. Não desista. O resultado final da história você já sabe. Eles não desistem. E quando eles descem, aquele homem paralítico, com uma debilidade, Jesus o cura. Jesus é lindo, igreja. Eu sou apaixonada por Ele. Eu vejo bondade no Senhor. Jesus libera uma cura sobre aquele paralítico. Mas sabe o que ele fala? Que foi a fé deles. Deles quem? Dos homens que levaram o paralítico. O que eu aprendo? Não é sobre mim, é sobre o outro. O evangelho se resume sobre o nosso próximo. O evangelho se resume sobre o nosso coração generoso, em não parar em nós, mas nós levarmos para o próximo. Os 4 não tinham nenhuma debilidade, mas eles decidem fazer algo pelo outro. Decida fazer algo pelo outro. Eu não sei o que, meu irmão, mas faça.
outro. Ame de todo o seu coração. Ceda, contribua. Tira o seu tempo pelo outro. Porque o Evangelho não se resume sobre aquilo que está em nós e para em nós. Não para em nós. Vai além. Que nesta manhã você seja tomada por esta fé. A fé que te impulsiona a ir além. A promessa, a palavra. Nunca vai condizer com a nossa realidade. Eu recebo coisas de Deus que eu falo, meu, é só Deus mesmo. Não condiz com a minha realidade. Não condiz. Mas não é meu respeito. Quem está falando não sou eu. Quem está falando garante, querido. Quem está falando garante o que ele está falando e se cumpre. Se tem alguém que é 100% confiável, esse alguém está aqui nesta manhã. E ele se chama Jesus. 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 100% confiável. O que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre. Pode se colocar de pé nesta manhã. Gente que quer o mover de Deus, vem aqui no altar. Só gente que quer ter sua fé esticada, sai do seu lugar rapidinho, vem aqui no altar. Isso. Ó Deus, eu quero ter minha fé esticada. Eu quero ter o mover. Eu quero viver isso que esses homens viveram. Quero viver milagres nessa noite, neste ano, neste dia, nesta manhã, nesta noite. Eu quero viver isso, sai do seu lugar. Deus, eu quero viver, eu vou viver. Senhor, eu tenho dúvidas. Às vezes o Senhor fala, mas eu fico em dúvida. Hoje a dúvida é lançada por terra, meu irmão. Hoje o medo não tem mais domínio, o medo não tem mais lugar no teu coração. Coração tomado agora por fé. Seja tomado agora por fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Tem gente que já está ajoelhada, tem gente que já está chorando, tem gente que já está clamando. Eu não sei o que você vai fazer aí na tua casa. Se você quiser se jogar aí no teu chão, querido, fica à vontade. Eu não sei, mas
eu sei que pessoa movida por fé não é normal. Não tem atitude de gente normal. Oh, rebalasturiande, canta la balacheira, balasturiande, canta la balasturi. Oh, rebalabalacheiriana, não é o que você vê, é o que você crê. Não é o que você tem, é o que Ele tem. Rebalasturiande, canta la balacheira, os auxiliares, pastores, obreiros, vem nos ajudar a colocar as mãos enquanto o ministério vai ministrando. Oh, riande, canta la balacheira, e você vem para o altar. Mas você não volta para o teu lugar do mesmo jeito. Hoje você é transformada. Batiza, Senhor. Batiza com teu Espírito. Renova, Senhor. Renova, renova, renova. Renova, Senhor. Batiza com teu Espírito. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Oh, riande canta la balacheire.